Olá, nós estamos aqui hoje com mais uma entrevista do curso de Oralidade em Língua Portuguesa, oferecido pelo Núcleo Fale da Universidade Federal de Juiz de Fora. A nossa convidada de hoje é a professora Eliana Borges Correia de Albuquerque, da Universidade Federal de Pernambuco, e vamos conversar um pouquinho sobre alfabetização. A professora Eliana Albuquerque é professora titular do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Possui graduação em Pedagogia e mestrado em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutorado pela Universidade de Paris e pela Universidade Lumière Lyon. É professora também do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência na área de educação, com ênfase em linguagem, atuando principalmente nos seguintes temas: alfabetização, letramento, formação de professores, leitura e escrita na educação infantil, ensino fundamental e EJA. Muito obrigada por estar conosco aqui hoje. Agora eu passo a palavra para a professora Eliana realizar algumas considerações iniciais e logo após iremos para as perguntas. Bom dia a todos e todas. Queria iniciar agradecendo pelo convite para participar dessa entrevista, desse momento. Para mim, falar de alfabetização é sempre um prazer e fui professora alfabetizadora durante alguns anos aqui na experiência do Ciclo Básico de Alfabetização de Recife. Trabalho com alfabetização, com formação inicial e continuada de professores e venho pesquisando sobre, principalmente, práticas de alfabetização na educação infantil, nos anos iniciais e na EJA. Então, é muito bom estar aqui e poder conversar com vocês e discutir questões tão importantes relacionadas à alfabetização. Espero que vocês aproveitem e que nós possamos também aproveitar esse momento. Ótimo, obrigada. Então, agora nós vamos passar para as perguntas. A primeira pergunta: nós sabemos que no nosso país ainda há um longo caminho a percorrer no que tange à alfabetização. Os cursos de pedagogia, eles não dão embasamento suficiente para a formação de professores alfabetizadores. E, com isso, muitos deles ingressam em sala de aula sem entender conceitos básicos da área. Quais são os conhecimentos essenciais que você considera importantes para que um professor alfabetizador saiba alfabetizar? Bem, essa questão da formação de professores alfabetizadores é uma questão fundamental. A gente sabe que os cursos de pedagogia, eles formam, né, a formação inicial do professor. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é a importância da formação inicial e formação continuada. Que é a formação continuada, nucleada nas escolas, que envolva a socialização de experiências, então essa interação entre o professor debutante, o professor que está iniciando o processo de alfabetização, com os professores mais experientes da escola, isso é fundamental. Então, é importante investir na formação continuada, seja de professores iniciantes, também de professores que já estão há algum tempo nas redes de ensino. Então, esse é um primeiro ponto, formação inicial, mas formação continuada, que envolva não simplesmente a formação continuada nos moldes de desenvolvimento de pacotes prontos que o professor se aproprie e aplique, mas no sentido de discutir as práticas, de envolver a comunidade da escola, os diferentes professores que trabalham com alfabetização, na discussão de suas práticas de ensino. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, como a formação inicial pode ajudar e o que é que ela deve contemplar, o que é que ela deve priorizar na formação do professor. Então, isso é fundamental, a gente precisa investir na formação, na discussão sobre a alfabetização. E o que é preciso discutir? Primeiro, o que é alfabetização? O que é o ensino da leitura e da escrita? Como esse ensino deve ocorrer? Então, a gente sabe que tem diferentes concepções, né, de alfabetização, diferentes discussões acerca do que é a leitura, do que é a escrita, questões teóricas e também questões pedagógicas. Então, o curso de pedagogia, o aluno que está se formando professor, a aluna que está se formando professora,
é importante que ele tanto estude os fundamentos relacionados à leitura e à escrita, e diferentes perspectivas teóricas relacionadas à leitura e escrita, mas a questão pedagógica também. Como alfabetizar? E como fazer isso na relação teoria-prática? Tanto a partir da análise de situações, da análise de experiências. Então, os cursos, nas disciplinas relacionadas à metodologia de língua portuguesa, ou aqui no caso de Pernambuco, a gente tem disciplinas obrigatórias do ensino da língua portuguesa, disciplinas eletivas relacionadas à alfabetização, e alfabetização na educação infantil, no ensino fundamental e na EJA. Então, é importante que o aluno que está se formando professor, ele vivencie, ele analise experiências, ele vá para a prática, né? Observe as aulas de professores alfabetizadores e possa também analisar. E uma questão que eu considero fundamental para o professor alfabetizador é o domínio do objeto de ensino. O professor precisa conhecer o que é a escrita. A escrita é um objeto multifacetado. Então, quais são as diferentes facetas, né, da alfabetização, como Magda Soares coloca muito bem, e se apropriar desse objeto de conhecimento para que ele possa pensar pedagogicamente como é que pode desenvolver sua prática de ensino. E aí, o que é fundamental? As contribuições das diferentes teorias. Então, na questão da psicologia, a contribuição dos estudos da psicologia que nos dizem como é que a criança aprende. Então, a gente está no século XXI, a gente tem perspectivas e abordagens teóricas muito importantes que nos ajudam a entender como é que é o processo de alfabetização, seja com criança, seja com adulto, como é que eu posso avaliar meus alunos, como é que eu posso avaliar minha turma, quais são os conhecimentos que meus alunos eles possuem sobre a escrita, para eu poder pensar em atividades que possam fazê-los avançar. Então, é isso que a gente tem priorizado no nosso curso também. Como é que eu posso criar atividades, quais são as atividades pertinentes, quais são as atividades boas para que aquela turma, que é heterogênea, porque não existe turma homogênea, então as turmas, elas são heterogêneas, como é que o professor pode avaliar os conhecimentos dos alunos para saber intervir? E que materiais estão disponíveis para que os professores possam organizar a sua prática pedagógica para ajudar esses alunos? E aí eu destaco, né, que nas escolas públicas, nos últimos anos, houve um investimento, principalmente até 2016, houve um investimento em programas que avaliavam e distribuíam materiais para as escolas públicas. E isso precisa continuar existindo. Quer dizer, o professor saber como é que o livro didático ajuda, qual é o melhor livro didático, como é que ele pode usar o livro didático, como é o livro de literatura infantil, então os acervos de livros literários, eles precisam estar na sala de aula, e como é que o professor pode fazer o acervo diariamente, ou de outros textos também, a internet como uma boa ferramenta hoje, mas são várias coisas que existem. Então, é importante o professor saber avaliar o seu aluno para poder decidir como que ele vai organizar a rotina dele de modo a contribuir para que todos os alunos avancem em suas aprendizagens. Excelente. E agora, na número 2, nós sabemos, né, que o mundo todo está passando por momentos muito difíceis na educação, como, por exemplo, esse distanciamento social, né, devido à pandemia. E diante desse contexto, como a alfabetização ela pode ser realizada à distância em turmas do ensino Então, remoto? essa é uma questão realmente bem desafiadora, né? Se a gente já tem problemas e já tem um desafio muito grande em alfabetizar os alunos, né, as crianças e adultos também, presencialmente, e a gente vem discutindo, fazer, né, questões que os professores fazem. Quando começa o processo de alfabetização, a gente vem defendendo que esse processo ele se inicia na infantil, embora a educação infantil não tenha a obrigação de alfabetizar, mas se a gente consegue a alfabetização como a apropriação de um sistema de escrita alfabética, a gente defende que essa apropriação ela é iniciada muito cedo, quando as crianças começam a fazer questões, levantar questões, e elas são curiosas, e elas querem entender o funcionamento dessa escrita. E nesse processo de apropriação, as crianças precisam responder a duas perguntas fundamentais. O que é que a escrita representa?
Então, o nosso sistema ele é fonológico, a escrita representa a pauta sonora das palavras, e desde cedo, na educação infantil, por meio de brincadeiras, de jogos, de atividades interessantes, a gente pode fazer a criança, né, refletir sobre essa relação, sobre essa questão, que as palavras elas se relacionam pelos sons, então, textos que rimam, palavras que têm sons parecidos, a tendência é que possuam a mesma sequência de letras também, então tem muitas possibilidades, e aí a gente defende que esse trabalho pode ser iniciado desde a educação infantil e a partir do primeiro ano, né, no ensino fundamental, de uma forma mais sistemática. Então, a gente está em um momento, né, de desafio, como é que a gente pode fazer para que as crianças realmente se alfabetizem até o terceiro ano do ensino fundamental. O que significa se alfabetizar até o terceiro ano? Que elas dominem o sistema de escrita, que elas entendam como é que esse sistema funciona, que elas consolidem as correspondências grafofônicas, de modo que elas possam ler e escrever com autonomia, e, ao mesmo tempo, que elas ampliem as experiências de letramento delas, fazendo uso da leitura e da escrita. Então, a gente já vinha com esse desafio, e, de repente, vem a pandemia, né? E aí a gente que estava trabalhando com os professores, construindo práticas, organizando rotinas, né, com desenvolvimento de atividades, de sequências de atividades, de projetos que envolvia a leitura, a escrita, né, produção de textos, tanto oral quanto escrito, e atividade de apropriação da escrita alfabética, e aí vem a pandemia e a gente se vê num contexto de como fazer isso de forma remota. E aí o que eu analiso é que aí sim, nós temos dois Brasis, nós temos duas situações. O que são as crianças das redes privadas, cujas famílias têm acesso à internet, né, têm equipamentos, e aí continuar interagindo com seus professores, com a família mediando, e realizando atividades, jogos, então, muitos jogos, continuaram fazendo a leitura e o estímulo à leitura diária de livros de literatura infantil. Então, a gente tem aí professores de escolas privadas que se reinventaram e inventaram também possibilidades para o trabalho remoto, mas a gente tem a escola pública com, pelo menos o que a gente tem conversado aqui com professores, né, com quem trabalhamos, é o desafio de continuar uma alfabetização, continuar um trabalho remoto, pensar em atividades que os alunos possam fazer com a dificuldade do professor mediar. Porque na alfabetização, como em o ensino, né, o que a gente defende é uma perspectiva socioconstrutivista, socio-interacionista. A gente sabe o papel do professor na mediação da aprendizagem e como é que isso vai acontecer, como é que o professor vai mediar quando os alunos não têm acesso à internet, quando as famílias possuem dificuldades em fazer essa mediação, e aí a responsabilidade não é delas, porque quem tem que alfabetizar é a escola, o professor é que conhece o aluno, o professor é que sabe intervir para que esse aluno avance, e aí essa intervenção ela é muito problemática num contexto de aula remota, quando as famílias não têm acesso. Já é problemático quando as famílias têm acesso, e se torna mais problemática ainda quando as famílias não têm acesso. E aí isso coloca uma questão que eu penso que é mais importante, é a gente começar a se organizar para ver como vai ser o trabalho no próximo ano. Como vai ser o trabalho quando o ensino voltar a ser presencial, e se a gente já sabe que as turmas são heterogêneas, essa heterogeneidade ela vai ficar mais evidente. Então, os desafios eles vão acontecer para os próximos anos, e é possível. Então, o aluno que vai para o segundo ano, ano que vem, o aluno do primeiro ano que vai para o segundo ano que vem, ele vai para um segundo ano sem ter o domínio ainda da leitura e da escrita, sem ter o domínio da apropriação da escrita alfabética, porque o trabalho é difícil presencialmente, embora as possibilidades sejam muitas e múltiplas, e a gente tenha exemplos maravilhosos Brasil afora, mas se já é desafiador presencialmente, mais desafiador ainda fica remotamente, e as secretarias de educação vão precisar se organizar para dar todo o suporte de trabalho com os alunos do segundo, terceiro, quarto ano que progrediram sem conseguir desenvolver, né, compreender o funcionamento da escrita alfabética ou avançar
de uma forma mais efetiva em seus conhecimentos. Então, é preciso que as secretarias se organizem como já deveriam se organizar, porque a pandemia só vai tornar isso mais evidente. Mas essas diferenças sempre aconteceram. A gente tem dados de pesquisa de alunos de primeiro ano que passam o ano todo sem avançar em seus conhecimentos, mas que, felizmente, no segundo ano, com a organização da escola, com a organização dos professores, esses alunos conseguiram avançar e a escola conseguiu reverter essa situação, né, do primeiro ano. Então, isso não é uma coisa... Não vai ser por conta da pandemia que isso vai acontecer, já é uma realidade. A pandemia apenas vai tornar isso mais evidente. As escolas precisam se organizar. As escolas vão precisar se organizar para trabalhar com essas crianças, né, e com a heterogeneidade de conhecimentos. Excelente, são muitos desafios, né, que todos os professores, toda a parte da educação precisa enfrentar juntos, né? E a pergunta número 3, embora nós já tenhamos muitas pesquisas e grandes avanços em relação à alfabetização, o que ainda mais precisa ser melhorado neste campo, na sua opinião? Isso é uma questão que eu venho discutindo, que é o que é que aconteceu se a gente analisa o fenômeno da alfabetização no país, né? Então, o que é que a gente tem como importante? Existe uma dicotomia aqui no Brasil, né? Então, teoricamente falando, a gente tem várias abordagens. Então, a gente tem a alfabetização como codificação e decodificação, que é o que está explícito na Política Nacional, mas a gente tem também a relação entre alfabetização e letramento. A gente tem grupos que defendem que não tem que haver uma distinção, né, que a alfabetização, que o letramento daria conta de tudo, e porque acredita que a leitura e a escrita, e como a gente defende também, que são práticas sociais, e essas práticas sociais precisam estar presentes na escola, mas, ao mesmo tempo, a gente defende que existe um processo inicial de aprendizagem da leitura e da escrita. E esse processo, que está relacionado com a apropriação da escrita alfabética. E tem uma questão cognitiva importante aí. O aluno precisa compreender o funcionamento da escrita, o aluno precisa desenvolver conhecimentos específicos relacionados ao objeto de ensino que é a escrita. E o que a gente acredita e o que a gente observa é que essa dimensão, como Magda Soares colocou muito bem, né, no livro que ela publicou em 2016, essa dimensão linguística da alfabetização, e eu diria psicolinguística da alfabetização, ela foi um pouco escanteada, obscurecida. Ela foi... a dimensão social e interativa, a dimensão relacionada ao letramento, ela passou a ser priorizada. E a dimensão cognitiva ficou mais escanteada. E é importante, e não tem como a criança se alfabetizar. Até tem algumas poucas situações que a criança se alfabetiza, né, sozinha, mesmo antes de entrar na escola, mas não é o geral. E o professor é o profissional que deve ajudar a criança nesse processo de alfabetização. Então, é importante que o professor domine a natureza do objeto de ensino, que ela não é só social e interativa. Existe uma natureza linguística aí. O que é esse objeto? O que é um sistema de escrita? O que é que a criança precisa aprender? E como eu posso, como professor, ajudar meu aluno a que ele avance, a fazê-lo avançar? E aí vem a dimensão o conhecimento do objeto e o conhecimento das possibilidades pedagógicas, que aí vem o papel dos cursos de pedagogia. Então, não basta só eu saber como é que a criança aprende, que isso, a partir da década de 80, a psicogênese da língua escrita foi muito difundida no país, e os professores sabiam avaliar, né, em que período a criança estava, quais são os conhecimentos que a criança tem, mas um conhecimento pedagógico. O que é que eu posso fazer para o meu aluno avançar? Quais são as boas atividades para aquele aluno que não sabe ainda que a escrita representa o som? O que é que eu posso fazer para fazê-lo avançar? Como eu vou trabalhar com uma turma heterogênea, onde eu tenho alunos que estão no início do processo de alfabetização, que ainda não têm esse conhecimento, né, sobre os princípios do sistema, e alunos que já estão lendo e escrevendo. Então, como é que eu posso, numa sala de 20, 25 alunos, trabalhar de uma forma heterogênea? Então, acho que são duas questões importantes. A dimensão conceitual, o que é alfabetização,
que a gente defende, então, a relação entre alfabetização e letramento, a gente defende o alfabetizar letrando, e a gente tem muitas evidências de pesquisas que mostram que esse caminho é possível e que a organização de uma rotina nessa perspectiva faz com que os alunos, desde a educação infantil, avancem seus conhecimentos, interagindo em situações de leitura e escrita, de diferentes usos da leitura e da escrita, mas e aí eu reforço e eu ressalto a importância pedagógica. O que é que eu vou fazer? Quais são as possibilidades de trabalho com alfabetização desde a educação infantil? Na educação infantil, de uma forma não sistemática, a gente pode fazer atividades de leitura e escrita, trabalhar com a apropriação da escrita, sem necessariamente ter uma sistematização, por meio de brincadeiras, por meio de jogos, sem que seja todo dia, diariamente, a partir do nome dos alunos. Então, são várias possibilidades, porque a gente não tem a obrigação de alfabetizar, mas sim de estimular a curiosidade infantil, né? De fazer a criança refletir, e aí é possível, sim, que a criança, né, perceba que a escrita representa som desde a educação infantil, sem que isso envolva um trabalho exaustivo de transmissão de conhecimento, como uma política nacional de alfabetização defende. E no ciclo de alfabetização, ampliar essas experiências, torná-las mais sistemáticas. Então, o que é que o professor precisa? Entender a questão conceitual, o que é a leitura e a escrita, as diferentes concepções de alfabetização, mas a relação dessas concepções com a prática. Quais são as possibilidades pedagógicas de trabalho, principalmente considerando que as turmas são heterogêneas. Ótimo, excelente. E agora, a quarta pergunta, falando aí mais um pouquinho, né, sobre essa nova política de alfabetização que o atual governo propôs, qual a sua avaliação sobre essa nova política? Então, a Política Nacional de Alfabetização, que foi publicada no ano passado, é um contexto de retrocessos. Então, o primeiro ponto que eu coloco é o retrocesso. É uma política que ignora completamente a produção, não só acadêmica, né? Então, das pesquisas desenvolvidas nos programas de pós-graduação em educação e em outros programas também, que se baseia em evidências científicas não é do campo da psicologia cognitiva, mas de uma área específica da psicologia cognitiva, porque ela também ignora outras produções da psicologia cognitiva, como a própria abordagem da psicogênese da língua escrita, que é da psicologia cognitiva, mas com outra concepção, né, com outra concepção de aluno, de construção de conhecimento, de ensino-aprendizagem, e ignora a produção acadêmica, e ignora o que está acontecendo no cotidiano das salas de aula dos professores. Ao se basear nos índices das avaliações externas, então a preocupação é o que fazer para reverter esses índices, e aí tem uma defesa de que, se houver um controle e se houver uma garantia de que todos os alunos vão estar fazendo a mesma coisa, né, com base no método fônico, então, se a gente tiver todo dia, né, os alunos trabalhando com as mesmas atividades e memorizando relação fonema-grafema, todo mundo vai estar alfabetizado. E a gente sabe que isso não acontece, né? Dados de pesquisa mostram que o método fônico ele não é o melhor método para alfabetizar, no nosso caso, do nosso sistema de escrita, né, da língua portuguesa, e então uma ignorância, um retrocesso, né? E quando a gente fala em retrocesso aos métodos, o boom ao longo do século XX, a briga entre os métodos de alfabetização, se era um método sintético, se era analítico, qual era o melhor método para alfabetizar, ela era uma discussão muito importante para aquele período, quando o desenvolvimento dos métodos estavam relacionados também ao desenvolvimento científico do momento. A partir do momento que, na década de 70, 80, outras perspectivas surgiram e foram disseminadas e foram propagadas,
Então, como é que a gente pode conceber hoje um ensino transmissível que considere a criança como ser passivo, que considere o adulto como ser passível, que ignore o conhecimento que a criança constrói em seu cotidiano, a partir de tanta pesquisa que evidencia o quanto que a criança, o conhecimento ele é construído nas interações que a criança tem, tanto na escola como fora dela, que coloca o sujeito como ser social, que coloca o sujeito como ser pensante, a criança como ser pensante, curiosa. Então, não dá mais para a gente pegar no momento atual e simplesmente dizer, vamos retroagir, vamos retroceder à década de 60, vamos defender método fônico, vamos defender que o professor não seja autônomo, que o professor... E aí o que eu acho mais perigoso da Política Nacional de Alfabetização é que, junto com a Política Nacional de Alfabetização, tem uma defesa a pacotes prontos. Então, o professor ele vai ser um executor de pacotes prontos. O método fônico significa o professor executar o que foi previamente elaborado por outros, e essa execução ela vai passar a ser monitorada. É preciso garantir que o professor esteja fazendo a cada semana o que eles propõem que se faça. Então, não é só uma agressão e uma violência com o aluno, que vai estar vivenciando uma rotina que as pesquisas vêm apontando, que é uma rotina desestimulante, uma rotina que não respeita essa curiosidade, que não respeita a subjetividade infantil, uma rotina que todo dia vai estar fazendo a mesma coisa, né? Como Chico Buarque cantou, todo dia ela faz tudo sempre igual. E que a gente viu, eu tenho 2 pesquisas que eu orientei de doutorado, que analisaram as práticas de professores que se baseavam no método fônico. E eram práticas que todo dia a criança, era o uso do livro didático todo dia, o desenvolvimento das mesmas atividades diariamente, muito pouca atividade instigante, reflexiva, não tinha uma diversidade de atividades. E o que é que as crianças aprendiam no final do ano? Muito pouco. As crianças evoluíram, a gente não pode dizer que elas não aprendem, mas elas aprendem muito pouco e, principalmente, aprendem numa perspectiva da homogeneização. Todo mundo vai estar fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, a criança que já chega com um conhecimento maior, com um nível de conhecimento maior, ela vai estar marcando lá, vai estar fazendo as mesmas coisas que não são interessantes para ela. E as crianças que têm, né, um conhecimento, que estão no nível mais inicial, aquelas atividades não necessariamente também são boas para elas. Por quê? Porque a perspectiva é da homogeneização. E o que a gente questiona é como que no mundo de hoje, com tanto conhecimento que a gente tem sobre a criança, sobre o processo de ensino-aprendizagem, como é que a gente pode voltar a um trabalho na perspectiva da homogeneização, todo mundo fazendo a mesma coisa, no mesmo tempo, porque no final do ano eles vão saber responder aquelas atividades que as avaliações, né, presentes nas avaliações. Então, eu vejo com muita preocupação, né, o que a Política Nacional de Alfabetização propõe, não só por ser baseada no método fônico e as evidências científicas, que não são do campo que eles utilizam, mas são também da psicologia cognitiva. Elas colocam que os alunos aprendem, mas não aprendem o suficiente. Por quê? Porque o que precisa é um ajuste. Eu preciso saber o que é que meu aluno sabe, para poder saber que atividade vai ser boa para ele, e o método fônico não permite isso. Método nenhum de alfabetização tradicional se baseia nessa perspectiva, porque é a padronização, né? É a homogeneização, então isso já é preocupante. Preocupa o método fônico quando a gente sabe que a criança ela não se apropria ela não precisa aprender a relação fonema-grafema para ela se alfabetizar. Esse ensino transmissivo, ele não é necessário. O que a criança precisa entender é que a escrita representa som e que essa representação se dá na relação com unidades menores que são os fonemas, mas eu não preciso treinar de forma exaustiva as crianças a repetir fonemas, né? E isso eu coloco porque a minha alfabetização foi com casinha feliz, foi repetindo relação fonema e grafema, mas não foi por conta disso que eu me alfabetizei, né? E não é a repetição e a memorização de relação fonema-grafema que vai fazer a criança se alfabetizar. O que vai fazer a criança se alfabetizar é ela perceber como é que essa escrita funciona
e tem atividades muito mais interessantes para a criança fazer, muito mais significativas no sentido de que são mais adequadas para fazê-las avançar. Então, o que eu coloco, a questão que eu coloco para professores, né, e que também foi o tema do meu memorial, é: qualquer maneira de alfabetizar vale a pena? As pesquisas que eu orientei, que se basearam em métodos fônicos, elas mostram que entre duas rotinas, uma baseada no método fônico e outra baseada no alfabetizar letrando, as crianças que vivenciavam o alfabetizar letrando, a rotina era muito mais interessante, era muito mais significativa, as atividades eram muito mais reflexivas e contemplava a heterogeneidade de conhecimentos dos alunos, e os alunos, no final do ano, avançaram muito mais, porque avançaram na apropriação da escrita alfabética, na leitura e na escrita, e na produção de textos, e a rotina dos alunos, que vivenciaram o método fônico, todo dia fazendo a atividade de transmissão da relação fonema e grafema, era uma rotina desestimulante, era uma rotina de atividades mecânicas com foco na memorização e na repetição, que para mim é um desrespeito à subjetividade infantil e ao ser criança. E o que é que elas aprenderam no final do ano? Muito pouco. Por quê? Porque nem todas avançaram. As crianças que já começaram lendo, as crianças já começaram alfabéticas, terminaram o ano sem saber ler e produzir textos. E as crianças que começaram o ano pré-silábicas, sem entender, né, que a escrita representa som, avançaram muito pouco. Então a questão é: qual é a melhor maneira de alfabetizar? Qualquer maneira de alfabetizar vale a pena? Aí os professores sabem, os professores, eles conseguem, eles querem, a melhor maneira para o professor é aquela que eles percebem que os alunos estão aprendendo e estão aprendendo da melhor forma possível. E é isso que a gente tem que garantir, que todos os alunos aprendam e aprendam da melhor forma possível, da forma mais interessante, né, que respeita a subjetividade infantil, ou a subjetividade do aluno adulto também, que também tem o direito de, quando retorna à escola, o direito de aprender a ler e escrever. Então, eu vejo com muita preocupação a Política Nacional de Alfabetização, não só por defender método fônico, não só por defender a educação infantil como uma etapa preparatória para a alfabetização, não só pela perspectiva de alfabetização que a política defende, que é de decodificação e codificação, que coloca a educação infantil como o momento de desenvolver as habilidades, né, os conhecimentos e habilidades perceptuais e motoras, para preparar o aluno para a alfabetização, que está lá na política. Para eles, a alfabetização se inicia no primeiro ano, e a gente não defende isso. A alfabetização é um processo que se inicia desde a educação infantil, e não pode haver uma ruptura, tem que ter uma continuidade entre a alfabetização infantil e ensino fundamental. Então, não só pela concepção de alfabetização, pela perspectiva pedagógica, o que eles defendem é uma prática com foco na homogeneização, na padronização, e isso é uma violência com as crianças também, e uma violência com os professores. Por quê? Porque parte da perspectiva que o professor não tem autonomia e eles têm que aplicar pacotes prontos. Eles têm que desenvolver o que foi previamente elaborado. Então, é uma violência com a autonomia docente. É o que a gente precisa prezar, né? A autonomia do professor em sala de aula. Exatamente. O professor é que conhece seus alunos. É claro que ele precisa ter uma gama de possibilidades, e aí a formação inicial e a formação continuada precisa oferecer ao professor essas possibilidades, precisa trabalhar com o professor, no caso todos, né? É um trabalho coletivo, de perceber a turma, quem são os alunos, quais são as possibilidades, o que é que eu posso fazer. E isso é um trabalho diário, é um trabalho construído na escola, nas redes, né? Como é que eu posso fazer? E aí, um trabalho importante também com os alunos que avançam na escolaridade, sem o domínio da leitura e da escrita. Então, como é que no segundo ano, no terceiro ano, a escola, as redes de ensino podem ajudar o professor na realização desse trabalho, de garantir a alfabetização e o avanço dos conhecimentos, mas jamais na perspectiva da padronização e na perspectiva de não se garantir a autonomia docente e do desrespeito ao professor e ao aluno,
que é o que a Política Nacional de Alfabetização ela faz. Para mim, é um desrespeito ao aluno, ao professor e ao campo científico e acadêmico, que foi completamente ignorado na política, o campo científico acadêmico nacional, de diferentes áreas de conhecimento, inclusive da psicologia cognitiva. Ótimo. Então, nós estamos caminhando, né, para a última pergunta e a finalização dessa entrevista. Agora, voltando de novo, né, essa questão do ensino remoto, nós sabemos que há muitos professores angustiados e preocupados com as crianças que não têm nenhum recurso, como você já havia falado, né? E apoio da família para realizar as atividades propostas no ensino remoto. E aí nós vimos que a desigualdade muito maior, né? Que às vezes a gente não tinha nem toda essa noção da desigualdade que existe no país, e isso ficou mais nítido nessa questão do ensino remoto. Então, o que é possível fazer para ajudar esses alunos a se desenvolverem e terem contato com a leitura e a escrita, mesmo nesse ensino remoto que nós estamos vivenciando agora? Então, acho que as escolas e os professores, eles estão tentando, né, realizar diferentes estratégias e possibilidades por meio da leitura de textos diversos, então livros de literatura que são disponibilizados para que as crianças levem para casa, ou materiais que os professores elaboram. E aí, no caso da rede pública, a estratégia é elaborar materiais que envolvam, no caso do primeiro ano, segundo ano, ou mesmo educação infantil, que envolvam textos da tradição oral, textos que as crianças as famílias possam, né, desenvolver as atividades com os seus filhos. Tem materiais muito interessantes que foram elaborados por professores e professores também em parceria com universidades, materiais distribuídos de forma impressa e também que podiam ser baixados, né, no computador, no celular, que sugerem atividades envolvendo diferentes gêneros e textos. Então, acho que esse foi um movimento bom, mas um movimento para manter a criança nessa relação com a escola. O que a gente precisa perceber e que a gente vai precisar enfrentar é como vai ser o trabalho com essas crianças no próximo ano, quando, né, se Deus quiser, o ensino presencial possa ser retomado. Porque uma coisa é certa, o papel do professor como mediador, esse foi, a importância desse papel também foi constatada e valorizado. O papel do professor passou a ser muito valorizado nessa pandemia. Mas o que a gente precisa é enfrentar o próximo ano. As possibilidades, os professores fizeram várias atividades, construíram jogos, a gente tem professores que construíram jogos, professores que forneceram jogos, atividades, os pais iam na escola, pegavam, mas o pai não é o profissional que faz essa mediação. Quem sabe fazer essa mediação é o professor. Então, que essa pandemia, que ela possibilite essa reflexão. O professor é que tem a capacidade, ele foi formado para perceber como é que o aluno está, qual é o perfil da minha turma e o que é que eu posso fazer para essa minha turma aprender. E as turmas são heterogêneas. Então, o que a gente vai vivenciar ano que vem a gente vai ter que se unir, vai ter que ter um trabalho coletivo, que já deveria existir desde sempre, para que esses alunos que vão chegar no segundo ano ano que vem, no terceiro ano ano que vem, muitos sem ter avançado muito na leitura e da escrita, esse trabalho vai ser possibilitado, deve ser possibilitado no próximo ano, e a gente vai reverter. É possível reverter. Uma coisa é certa, não é com o método fônico que a gente vai reverter, é com o trabalho. A gente tem uma experiência muito interessante aqui em Recife, que foi com um trabalho do professor alfabetizador, quando a Secretaria de Educação contratou professores que eram professores alfabetizadores no turno, e esses professores, no contraturno, eles trabalhavam com crianças 1 hora, 2 horas por semana, com crianças que estavam em níveis mais iniciais de leitura e de escrita. E a gente fazia na universidade a formação desses professores e a gente construía as possibilidades de trabalho com esses alunos. Então, é isso que vai ter que se pensar. As escolas vão ter que pensar e as secretarias de educação vão ter que pensar como vai ser o trabalho no próximo ano com essas turmas
heterogêneas, com alunos do segundo ano, do terceiro ano, que vão estar em níveis iniciais da leitura e da escrita, e vai ser muito importante isso, por quê? Porque essa situação, ela já existia, ela vai ser agravada, passou a ser agravada com a pandemia, mas a gente vai precisar realmente de um trabalho coletivo para poder fazer, né, dar conta dessa situação a partir do próximo ano, e a gente espera que não demore muito, né? Mas a gente vai ter que, as secretarias da educação vão precisar, junto com os professores e com a universidade, precisar pensar estratégias para o trabalho com a alfabetização, de modo a dar conta que esses alunos avancem seus conhecimentos e consigam aprender a ler e escrever da melhor forma possível. Mas eu parabenizo os professores, porque eu vi muitos trabalhos e o esforço dos professores e, ao mesmo tempo, a angústia, que é, né, querer fazer e não poder. Aqui em Recife, os alunos não têm acesso à internet, os alunos não têm equipamento, né, o celular, muitas vezes o aluno, a família só pode disponibilizar o celular à noite, quando chega em casa, e aí não é o melhor momento para disponibilizar, entendeu? Então, são muitas as dificuldades. E a gente vai precisar reverter tudo isso e realmente pensar em estratégias de trabalho para o próximo ano, para que esses alunos que vão chegar com defasagem, que eles possam aprender da melhor forma possível. Ótimo, excelente. Muito obrigada pelas suas contribuições. E tenho certeza que todos nós aprendemos bastante, e todos os que vão assistir essa entrevista. Muito obrigada. Então, ótimo. Então, assim, a gente encerra essa entrevista de hoje sobre alfabetização. Tá. Obrigada, abraço. Viviane. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Vamos trabalhar. Com certeza. Trabalhar juntos. Desistir jamais, né? Desistir jamais, e vamos trabalhar, né, no sentido da coletividade, do trabalho coletivo. A gente vai conseguir.